Há 21 anos, a Casa da Esperança Chico Xavier vem fazendo um trabalho de amor e de luz na cidade de São Lourenço do Sul. O atendimento de cerca de 50 crianças na evangelização infantil e juvenil, além do almoço de suporte para as famílias. Também faz todo um atendimento fraterno para aqueles que necessitam. Mesmo não estando aberta ao público, a casa continua com o seu trabalho de auxílio às famílias da comunidade. Mais de 100 famílias já foram beneficiadas durante a pandemia, com o auxílio de diversos voluntários. E por isso nós agradecemos a todos aqueles que auxiliam esta casa. Você também pode ajudar. Entre em contato conosco para saber mais informações. Quer saber mais sobre a história da casa? Adquira o livro Meu Filho de Volta. Toda a renda é revertida para os projetos desta instituição. Adquira já o seu livro. Levamos até você ou enviamos pelo correio. Agradecemos a todos os amigos que se fazem presentes virtualmente neste momento na nossa casa. A Casa da Esperança Chico Xavier agradece a cada um de vocês. Boa tarde, meus queridos irmãos, queridos amigos. É uma alegria nós estarmos novamente nessa união, nessa reflexão, baseado sempre no nosso Evangelho, na nossa doutrina unificadora e fortalecedora. Hoje nós temos a proposta de refletirmos um pouquinho sobre o tema da família, baseados inicialmente numa mensagem de Emmanuel, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Emmanuel inicialmente usa o recurso, uma fala de Paulo, apóstolo, que nós encontramos no livro de Timóteo, capítulo 5, versículos 4, 1 Timóteo, onde ele diz: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então vocês vejam que Paulo coloca essa piedade com a nossa família como uma questão de aprendizado. Todos nós precisamos aprender, não é? Não devemos achar, através do orgulho, que estamos prontos ou que somos melhores do que os nossos familiares ou de que o nosso testemunho já foi dado. Não, isso nos é cobrado no nosso dia a dia. Emmanuel nos coloca também que o problema da redenção, a luta em família é um problema da redenção do homem na terra. Vocês vejam, redenção é um termo forte. Redenção tem a ver com amparo, com salvação. Então não é à toa que nós nascemos no seio de uma família, não é verdade? Não é à toa que nós temos aquele núcleo familiar formado, já planejado desde o nosso planejamento reencarnatório. Então Emmanuel nos adverte: como nós seríamos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Então ele diz que essa é uma indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Vocês vejam, o cristianismo ele cita, não é? Se nós pensarmos então nos dias de hoje, onde gradativamente nós podemos, se já estivermos
pouco mais reflexivos, é ver que o que importa é a nossa vontade de crescer, de alicerçar virtudes e agir segundo essas próprias virtudes. Não importa qual é o culto, não importa qual é a denominação religiosa. Emmanuel nos diz também que não adianta nós sermos somente bons pregadores, então falarmos apenas, mas que a frase dele é a seguinte: bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. Então, que os nossos atos sejam de acordo com as nossas palavras e vice-versa, que sejamos coerentes nas nossas atitudes. E Emmanuel nos esclarece também que essa piedade de que o apóstolo Paulo cita em relação à nossa família, não é essa piedade que nos fragiliza diante dos enigmas aflitivos que muitas vezes encontramos no seio familiar, mas sim aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Então, muitas vezes, na nossa ansiedade, rezamos, fazemos as nossas preces e queremos as soluções de imediato, sem lembrarmos de que a solução está nas mãos de Deus, a seu tempo, que nós aprendamos a fazer a nossa parte, passo a passo, dia após dia, como fiéis servidores do Cristo. Então, Emmanuel nos diz que existem muitos irmãos que se sentem, então, espiritualmente sozinhos, desanimados em relação às lutas do cotidiano. Mas ele nos afirma que nós examinemos a transitoriedade das ligações corpóreas e que não existem uniões casuais no lar terreno. Então, e também nós já sabemos, segundo o Evangelho, segundo o que já conseguimos escutar através da nossa formação religiosa, ouvimos de tantas formas, até de maneiras assim, com ditos populares, mas que na verdade há muito fundamento, de que não há uma cruz que nos seja dada, que não possamos carregar, porque Deus, na sua justiça, não admitiria, não é? Podemos alicerçar as nossas lutas, os nossos esforços, porque viemos com esse propósito através da reencarnação. Então, Emmanuel também nos adverte que nós saibamos então aproveitar, enxergar o lar como esse espaço de lutas e de infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Que bom, que maravilha, que se tudo que nós pudermos alicerçar no lar, seja para o nosso crescimento, tanto individual, pessoal, quanto coletivo. Emmanuel também continua nos dizendo que antes de nós pensarmos na nossa projeção pessoal, numa obra coletiva, seja qual for, que nós aprendamos a cooperar também com aqueles que nos rodeiam, com aqueles que nos dividem o teto, com aqueles que nos, tantas vezes, dividem as preocupações, ou as amarguras, ou as alegrias também. E Bezerra de Menezes nos diz que depois que nós entendermos, compreendermos o lar como esse espaço de base sólida, que nós podemos gradativamente também entender que nos grupos que nos movimentamos, nos quais convivemos, também poderemos enxergar como uma família maior, que na verdade é a família humana, não é? Hoje, nos nossos dias, por ora sofridos, preocupantes, tantas vezes sentimos que os nossos problemas são os problemas de outros irmãos também,
Essas famílias que estão sofrendo aqui no nosso município, por exemplo, com essa pandemia, se assemelham em muitos aspectos às famílias de outros municípios, de outros estados, de outros países, de outros continentes. Estamos nesse momento mergulhados nesse grande desafio regenerativo, onde deveremos nos dar as mãos, sim, enquanto família humana, e nos colocarmos no lugar do outro, sermos conscientes, termos empatia pelo nosso irmão, sabermos que o problema do outro poderá ser o nosso. Então, vamos procurar de maneira sólida e compreensiva esse alicerce no Evangelho, para que não nos falte suporte se porventura tivermos que passar por momentos mais difíceis. Então, nessa questão de enxergarmos a família humana como uma grande família, aqui poderíamos colocar as considerações de que tudo começa de uma maneira ainda precária, não é? Acordos econômicos e políticos entre as nações, miscigenações biológicas e culturais, partindo então gradativamente para os laços de afetividade, que esses são os verdadeiros desafios para todos nós. No momento que eu tento e consigo me colocar no lugar do outro, ser sensível e solidário com a dor do outro, eu já estarei considerando como um irmão meu. E também podemos, nesse sentido, lembrar as palavras de Jesus narradas no Evangelho de Marcos. Lembremos aquela passagem onde Jesus fez a pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai é minha mãe, é meu irmão. Então vocês vejam que Jesus já nos apontou o caminho há tanto tempo atrás, já nos advertiu quanto a esse olhar mais aprofundado em relação aos laços humanos. Também queria propor para vocês aqui uma passagem muito bonita, narrada numa psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, onde ele coloca aqui um diálogo de Jesus com Simão Pedro. Um diálogo muito bonito, ao mesmo tempo simples, singelo e muito profundo. Então Jesus nos coloca que o berço doméstico dizendo a Pedro, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas. Aqui nos acolhemos. A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Que bonito, que lindo as palavras do Mestre, não é verdade? Aos poucos, a doutrina espírita faz com que nós nos aprofundemos nesses diálogos de Jesus com os apóstolos e tomemos conhecimento dessa beleza toda ao nosso dispor. E para que nós
possamos vencer esse desafio de harmonia no nosso lar, de respeito humano, de solidariedade, de fraternidade. Lancemos mão dos recursos que nós temos, como, por exemplo, o Evangelho no lar, não é? Que nos fortalece tanto, que é um recurso tão iluminativo. O próprio Divaldo Franco nos diz que o Evangelho no lar é como se nós abríssemos uma porta para Jesus entrar no nosso lar. Ele diz também que se trata de um recurso psicoterapêutico, iluminativo e psicoterapêutico. Então vejam, meus irmãos, na verdade nós temos os recursos a nosso dispor, precisamos aprender a usá-los. Também em relação a essas questões pessoais, essas afinidades ou não, esse auto-olhar, essa autoanálise diária, essa tentativa de sermos íntegros nas nossas decisões, de não sermos precipitados, de podermos alicerçar tudo com uma base mais sólida e não, por exemplo, tomar decisões numa hora em que haja desarmonia, em que hajam brigas, não é? Em que hajam desentendimentos, não é hora para se decidir nada, não é? Então aprendamos a acalmar os nossos corações, a aquietar as nossas mentes, para que não nos comprometemos mais ainda diante das leis cósmicas, porque sabemos que as leis de Deus são poderosas e sábias. Tudo que plantarmos, colheremos. Então, não nos cabe autopiedade ou julgamento alheio, não é verdade? Todos temos um propósito de crescimento neste planeta. Todos, cada um no seu nível evolutivo. E que aprendamos então, com as bênçãos de Jesus, estarmos disponíveis para esse crescimento gradativo a que Jesus nos propõe nesta encarnação, sabendo de que tudo que fizermos com amor, com coração puro e sincero, será assim considerado no nosso caminho de evolução, porque Deus é bom e justo e Jesus é o nosso divino mestre e companheiro de todas as horas. Então, gostaria nesse momento, junto com vocês, de agradecer então a oportunidade da prece, a oportunidade do serviço no bem, e que esses momentos difíceis que por hora passamos possam alicerçar os nossos dias, possam nos fazer criaturas mais dóceis às lições do Evangelho, possam nos fazer sorrir de maneira mais autêntica. Que saibamos valorizar cada dia o que Ele nos oferece de lição e que não percamos tempo com o que não é importante. Que saibamos, junto a Deus, a Jesus, aos irmãos que nos acompanham, aos irmãos encarnados, aos irmãos desencarnados, como os nossos anjos de guarda, que saibamos aproveitar essa etapa evolutiva da melhor maneira. Então, que Deus e Jesus nos acompanhem, todos nós, os irmãos da Casa da Esperança Chico Xavier, da Casa da Paz, da Casa Bezerra de Menezes, assim como de todo o movimento espírita do nosso amado Brasil e no nosso planeta, que haja muita coerência, muita firmeza nas orações, nas preces neste momento. Que Jesus seja o nosso guia, o nosso mestre, o nosso alento. Muito obrigada, que assim possa ser. Uma boa tarde a todos.